livro de 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo número 16. E hoje o que eu quero falar com você é sobre sabedoria. Amém, amados? 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Quem não trouxe pode acompanhar no telão. E assim nos diz a palavra de Deus. Então, duas prostitutas foram falar com o rei Salomão. Apresentaram-se diante dele e uma das mulheres disse: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Não havia nenhuma outra pessoa na casa conosco. Somente nós duas estávamos ali. De noite, o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite e quando esta sua serva dormia, tirou o meu filho, que estava do meu lado, e pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela morto nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: Não, o que está vivo é o meu filho, e o seu é o que está morto. Porém a primeira mulher respondeu: Não, o que está morto é o teu filho, o meu é o que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Então o Salomão disse: Esta diz: O que está vivo é o meu filho, e o seu filho é o que está morto. E a outra responde: Não, o que está morto é o seu filho, e o meu filho é o que está vivo. E o rei continuou: Tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse: Cortem o menino que estava vivo em duas partes, e deem metade a uma e a metade a outra. Então se aguçou o amor materno da mulher, cujo filho estava vivo. E ela disse ao rei: Ah, meu senhor, deem a ela o menino vivo, não o matem de jeito nenhum. Porém a outra dizia: Ele não será nem meu e nem seu, podem cortá-lo ao meio. Então o rei disse: Entregue o menino vivo à primeira mulher, não matem. Ela é a mãe do menino. Todo Israel ouviu a sentença que o rei preferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram nele que havia sabedoria e justiça de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos na Tua presença, Pai, nesta noite. Nós abrimos, Deus, o nosso coração neste momento, Pai. Nós nos esvaziamos de mim, Pai, para que a Tua glória venha nos encher, Senhor. Abre, Pai, os nossos olhos nesta noite, Senhor. Nós abrimos o nosso coração porque reconhecemos que sem Ti nós não somos nada, porque reconhecemos que precisamos da Tua mão sobre as nossas vidas. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, começa a visitar esses corações nessa noite. Começa a visitar, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Vai purificando de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, porque nós não queremos sair daqui da mesma maneira que entramos. Queremos, Pai, sair renovados. Queremos sair, Deus, transbordando do Teu amor, transbordando, Deus, da Tua palavra, Pai. Por isso eu entrego, Senhor, tudo nas Tuas mãos. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, toque em cada vida que está aqui nessa noite. Toca, Senhor, e vem transformar corações nessa noite. Eu entrego, Senhor, a minha vida nas Tuas mãos. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem me usar e vem me capacitar conforme a Tua vontade, Pai. É isso, Deus, que eu te peço nessa noite e te agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Pode tomar o teu assento em nome de Jesus? Amados, esta palavra que a gente leu vai nos falar sobre o rei Salomão e as duas mães. E a gente vê que o rei, ele estava numa situação muito complicada. Ele estava num momento em que ele não sabia o que fazer. Ele não tinha clareza de qual decisão ele teria que tomar. Para nós entendermos um pouco essa história, essas duas mulheres, elas dividiam a mesma casa. E quando toda essa história aconteceu, estava somente elas duas lá. Não tinha testemunhas, não tinha que nem hoje câmeras, não tinha nada. Ele somente tinha a palavra de uma e a palavra de outra. E ele tinha que tomar uma decisão.
Ele era o juiz daquela história. Então a situação em que ele estava era uma situação que ele estava realmente de mãos atadas, que ele não sabia o que fazer. E quantas vezes nós passamos por isso também? Quantas vezes nós estamos em uma situação que nós nos sentimos de mão atada, que nós não sabemos que decisão tomar, que nós não sabemos o que devemos fazer, e parece que não existe uma solução. Então, este texto que nós vamos estudar nessa noite, que nós vamos falar, fala justamente sobre isso, sobre sabedoria. E eu quero começar te fazendo uma pergunta muito simples nessa noite. Você tem agido com sabedoria? As tuas atitudes têm sido de uma pessoa sábia, de uma pessoa que busca em Deus, que busca sabedoria? Amados, essa história se passa logo no início do reinado de Salomão. E Salomão, ele pediu para Deus sabedoria. Ele queria ter sabedoria para julgar, ele queria ter sabedoria para reinar. Mas ele estava de frente àquela situação complicada, aquela situação que ele não sabia o que fazer. E era a primeira situação que ele teria que julgar. Imagina só, a primeira vez que ele precisava julgar já é uma situação assim, complicada, de não saber o que fazer. Então, essas duas prostitutas foram até o rei para uma audiência. Cada uma dizia que o filho ali presente era dela. Como elas moravam, não existia testemunha. Isso era um julgamento difícil de resolver. Mas aqui nós precisamos parar para pensar a primeira coisa dessa mensagem. Se nós pedimos para Deus, Ele vai nos ouvir. Salomão pediu sabedoria, e Deus colocou sabedoria sobre aquele homem. Mas ele teve fé. Você tem tido fé sobre o que você tem pedido para Deus? Você tem confiado realmente que Deus vai fazer? Ou muitas vezes você pede para Deus e já fica em dúvida. Será que Deus vai fazer? Será que Deus realmente tem este poder para fazer? Sim, amados, Deus tem poder para fazer todas as coisas. Mas para isso você precisa ter fé, você precisa acreditar de todo o teu coração. Muitas vezes a gente pede já desacreditando de Deus. E aí as coisas realmente não acontecem, porque falta a tua fé. Falta você ter fé, falta você confiar. Nós precisamos entender que quando Deus, Ele libera algo sobre a nossa vida, isso acontece em dois modos. Primeiramente no mundo espiritual. Quando você muitas vezes está com algum pensamento ruim, tem algo te perturbando que ninguém está sabendo, mas você vai lá, pede para o Senhor e Ele vem e resolve aquilo. Mas tem também a segunda forma, é quando a palavra se manifesta no mundo natural de forma sobrenatural. É quando você pede por um milagre na sua vida, que parecia impossível, e Deus vai lá e faz, para que as pessoas saibam que Deus está em você, para que as pessoas saibam que o Senhor é o teu Deus. É quando você está orando por uma cura, que os médicos já falaram que é impossível, e Deus vai lá e cura, porque Ele é o médico dos médicos. É quando Deus se manifesta no nosso mundo, para provar quem Ele é. Então, amados, que também na nossa vida todos possam ver Deus agindo. Que as pessoas possam olhar para a tua vida e falar: eu vejo Deus na tua vida. Eu sinto a presença de Deus quando eu chego perto de ti. É isso que nós precisamos clamar, é isso que nós precisamos pedir. Que as pessoas possam chegar perto de ti e falar assim: eu sinto uma coisa tão boa em ti. Porque elas sentem a presença de Deus na tua vida. É isso que nós precisamos pedir, é isso que nós precisamos ter como objetivo na nossa vida. E a história vai seguir nos contando que naquela noite, uma das mulheres acidentalmente rolou sobre o seu filho. Claro que com certeza ela não fez isso por querer, ela não queria isso, mas aconteceu. E talvez quando aquela mãe que teve o seu filho roubado acordou, talvez ela pensou que o sonho dela tinha acabado.
Ela pensou que o sonho dela tinha terminado ali. Mas Deus não deixa os nossos sonhos morrer. Deus não vai deixar um sonho que Ele colocou no seu coração morrer à toa, não. Então acredite nos teus sonhos, busque pelos teus sonhos, mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça que não tem jeito, Deus pode realizar sonhos e Deus realiza sonhos. Então creia de todo o teu coração, amém? Então à meia-noite aquela mulher levanta, troca o seu filho, e aqui nós aprendemos mais uma coisa. Aquela mulher que tinha cometido o erro, ela foi lá e jogou o erro para outra pessoa. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Quantas vezes nós jogamos os nossos erros para outras pessoas? Ou nós jogamos os nossos erros para cima de coisas? Não, eu fiz aquilo porque o fulaninho me levou a fazer. Eu fui em tal lugar porque o fulano me convidou. Mas ele não colocou você lá à força. Você tem livre-arbítrio para escolher ir ou não ir. Mas muitas vezes a gente vai e joga o erro em cima da outra pessoa e não assume o nosso erro. Foi isso que aquela mulher fez naquela noite. Ela não assumiu o seu erro e foi lá e jogou em cima da outra mulher. Então, amados, não jogue os seus erros em cima das outras pessoas. Não jogue os teus erros em cima de coisas. Assuma os seus erros. Assuma aquilo que você fez que não agrada a Deus. O rei Salomão, então ele atende aquelas duas mães. Ele pede uma espada e manda dividir aquela criança em duas partes. E eu tenho certeza que o rei, ele sabia naquele momento que ele não ia precisar fazer aquilo. Mas ele precisava de alguma forma descobrir a verdade. Ele precisava de alguma forma saber quem é que estava falando a verdade. E ele sabia que um coração de uma mãe de verdade iria abrir mão, se fosse possível, para que aquela criança tivesse vida. Mesmo que ela tivesse que abrir mão, entregar para outra mulher. Mas aquela outra mulher que cometeu aquilo tudo na outra noite tinha um coração amargurado. Um coração que não se importava com o bem-estar nem da criança e nem daquela outra mãe. Então, o rei Salomão recebeu naquela sala aquelas duas mães. E aquelas duas mulheres, como a gente leu, eram prostitutas. Mas mesmo assim ele recebeu na sala do trono. Deus, Ele também quer receber você, da forma que você estiver. Não importa aquilo que você fez, não importa aquilo que você já pensou, o Senhor, Ele quer te receber. Ele abre as portas da sala do trono para você. Mas você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender de verdade. É você dizer, eu sei que eu já fiz isso, mas eu abro mão, eu não quero mais fazer isso. O Senhor sempre vai estar disposto a nos perdoar, sempre vai estar disposto a nos liberar perdão, mas para isso você precisa buscar por Ele. Aquelas duas mulheres foram lá e buscaram pelo Salomão, buscaram pela justiça. Você tem buscado pela justiça de Deus? A Bíblia vai nos contar que então o rei Salomão pediu a espada, e a espada trouxe revelação naquele lugar. Amados, qual é a maior espada que nós temos? A Bíblia. Essa é a espada que vai revelar toda a verdade. É através dela que nós vamos olhar para a nossa vida e nós vamos entender aquilo que nós fizemos de bom e aquilo que nós fizemos que não agrada a Deus. Amados, nós podemos esconder as coisas. Eu posso esconder as coisas do Jair, eu posso esconder as coisas da irmã Sandra, mas de Deus nada é possível esconder. Talvez quando aquela mulher tomou aquela atitude naquela noite, ela pensou, não tem ninguém me vendo aqui, ninguém está vendo o que eu estou fazendo, mas Deus estava vendo. Então tudo aquilo que a gente faz, por mais que as outras pessoas não saibam, Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. E assim como aquela mulher foi julgada,
todos nós um dia seremos julgados pelas nossas atitudes. Todos nós um dia estaremos de frente ao Senhor, e Ele vai julgar aquilo que nós fizemos de bom e aquilo que nós fizemos de ruim. Por isso que nós precisamos estar sempre prontos, por isso que nós precisamos pedir perdão pelos nossos erros, pedir perdão por aquilo que nós fizemos que não agrada o Senhor. Hoje é noite também da gente fazer isso, é noite da gente se humilhar perante ao Senhor e pedir perdão pelos nossos erros. Você pode ter duas atitudes nessa noite: estar aqui e não abrir a tua boca para pedir perdão, ou você pode reconhecer os seus erros perante ao Senhor. A decisão está nas tuas mãos. Ou você pode continuar fazendo como aquela mulher, botar tudo embaixo do tapete. Mas um dia o tapete será descoberto e as suas atitudes virão à tona. Então, amados, pense bem. Pense bem nas suas atitudes, pense bem o que você está fazendo. Hebreus 4:12 vai nos dizer o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, é apta para julgar os pensamentos e propósito do coração. Amém? Então, amados, como é que estão as suas atitudes perante a Bíblia? É o momento de você refletir, é o momento de você pensar. Porque sem a palavra de Deus nós somos incapazes de reconhecer as nossas falhas. É só quando nós olhamos para a Bíblia que a gente vai ver como é que está o nosso coração, como é que está a nossa mente. E a palavra de Deus, ela tem poder para diagnosticar as nossas falhas. É uma coisa que eu tenho falado muito nos jovens, é sobre a gente abandonar as nossas dores. Porque muitas vezes nós conhecemos a Deus, mas nós continuamos carregando as nossas dores, nós continuamos carregando os nossos traumas do passado. E isso nos impede de viver uma vida com Deus. Porque quando a gente vai avançar um ponto, aquela dor volta ao nosso coração e a gente vai lá e retrocede. Então, amados, o Senhor está pronto para te libertar das tuas dores. O Senhor está pronto para te libertar das tuas mágoas. O Senhor está pronto para libertar tudo aquilo que você já passou no passado. Mas muitas vezes a gente prefere viver uma vida do passado do que viver uma vida com Deus. Qual é a vida que você quer viver? Você quer viver uma vida de sabedoria? Ou você quer continuar vivendo uma vida no erro? Mais uma vez a decisão está nas tuas mãos. Nós precisamos mudar aquilo que está errado na nossa vida. Precisamos arrancar do nosso coração tudo aquilo que não presta. Depois de todo esse episódio que a gente leu, depois de tudo isso que aconteceu, o povo de Israel reconheceu ainda mais a sabedoria que estava em Salomão. Muitas vezes nós vamos passar por um problema que parece que não existe solução. Quem aqui passa por problemas assim? Eu até levantava. Dentro desse contexto, a lição que nós podemos tirar para a nossa vida é que muitas vezes a gente vai passar por esse momento. Então nós precisamos nos perguntar o que nós vamos fazer. Eu pergunto para você nessa noite, o que você faz quando está perante a um problema desse? É importante que nós tenhamos um plano traçado. Por exemplo, quando eu não sei o que fazer, quando eu não sei que atitude tomar, eu vou lá, fecho a porta do meu quarto, me coloco em oração e eu pergunto: Senhor, o que eu faço? O que eu devo fazer? O que o Senhor quer para mim? Porque muitas vezes a gente quer demonstrar a nossa força. Não, eu vou resolver da minha forma porque eu sei o que é melhor para mim. Eu vou resolver com a minha força porque eu sou forte. E Deus? Onde é que está Deus nisso? Muitas vezes a gente vai lá, toma uma decisão, dá errado, e a gente vai lá, mas Deus fez isso na minha vida. Mas antes de você fazer, você falou com Deus? Você perguntou para Ele?
Então, amados, e muitas vezes isso vai demorar para acontecer. Eu posso dizer, por exemplo, o meu relacionamento. Quando eu conheci a minha namorada, em 2022, a gente começou aquele frio todo na barriga, quando se via, e a gente começou a orar, mas o Senhor se calou. Ele não deu resposta. E passou 1 ano e 6 meses, até que o Senhor voltou e nos deu resposta. Então, amados, não é no nosso tempo. E hoje eu sei que se tivesse acontecido no tempo que a gente queria, não teria dado certo. Mas quando as coisas acontecem no tempo de Deus, tudo vai dar certo. É por isso que lá em Romanos 8:28 nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você entregou a sua vida a Ele, não tem com que você se preocupar. Porque mesmo que pareça impossível, Deus ele vai agir na tua vida, Ele vai resolver o teu problema, Ele vai fazer que as coisas deem certo. Basta você confiar, basta você fazer. Deus responde às nossas orações. Eu digo isso para você com certeza do que eu estou falando. Se você perguntar e confiar de verdade, Ele vai te responder. Espere e confie no Senhor. Você precisa entender que Deus, Ele sabe muito melhor o que é o melhor para você. A Bíblia fala que o coração do homem, ele é enganoso. Então muitas vezes nós queremos coisas que parece que vão ser boas para nós, mas o Senhor sabe que aquilo vai nos prejudicar, que aquilo vai nos fazer mal. Então, amados, pergunte para Ele, converse com Ele. Muitas vezes você pode ter dito: não, mas eu já entreguei a minha vida para o Senhor. Mas muitas vezes nós falamos isso, mas continuamos tomando decisões sozinhos, continuamos agindo sozinhos. Então, quando você realmente entrega a sua vida para Cristo, deixa Ele resolver as coisas para você também. Confie nele, confie. Se você acha que você é forte, eu sinto lhe informar que Deus é muito, muito mais forte que você. Pare de tentar agir com as tuas forças, porque nós somos fracos. Na primeira batalha que nós tivermos que passar, nós vamos cair. E nós vivemos num mundo hoje em que tudo é muito ansioso, tudo a gente quer resolver hoje, tudo a gente quer fazer hoje, e nós não temos paciência para esperar. Tenha paciência, amados. Tenha paciência. As coisas não vão acontecer como a gente quer. Coloque isso na tua cabeça nessa noite. Então, amados, nós precisamos aprender com esses homens, com essas mulheres na Bíblia, o que nós devemos fazer. Tudo isso que eles passaram, todas essas histórias que a gente lê, não é historinha para dormir. É historinha para a gente olhar para elas e aprender com eles o que a gente deve fazer. Tudo isso que eles passaram não foi em vão. Todo o sofrimento. Jesus mesmo, quanto sofrimento Ele passou. Foi maltratado, foi humilhado, foi perseguido. E muitas vezes a gente acha que a nossa vida vai ser perfeita. Jesus, Ele passou fome, Ele foi tentado. E a gente acha que não. Que nós não vamos passar por nada disso. Amados, nós vamos passar sim, mas nós temos um Deus que vai estar no nosso lado, nos fortalecendo, um Deus que vai estar do nosso lado, nos cuidando, nos dando força. Talvez quantas coisas Deus fez na tua vida que você nem sabe, mas Ele esteve lá te dando livramento, Ele esteve lá cuidando da tua casa, Ele esteve lá cuidando da tua família. Só hoje, quantas coisas será que Deus fez na tua vida e você nem imagina, mas Ele estava lá, agindo, cuidando de você, livrando o seu caminho. Deus sempre cuidou de nós, e sempre Ele vai cuidar de nós. Então, amados, confia nele, entrega o teu caminho nas mãos dele, e deixa que Ele cuide de você, deixa que Ele cuide das tuas decisões. Muitas vezes a gente vai lá, e em vez de confiar no Senhor,
confia em homens. Muitas vezes você não sabe o que fazer. Em vez de você ir lá no teu quarto, dobrar os teus joelhos e perguntar para o Senhor, você vai lá e pergunta para o fulano: o que eu devo fazer? Às vezes uma pessoa ainda que nem conhece Jesus, mas você prefere ouvir aquela pessoa, porque você sabe que aquela pessoa vai te dar razão, do que Deus, que muitas vezes vai te contrariar. Mas nós seguimos aquele conselho, e muitas vezes aquilo vai lá e dá errado. Em quem você tem buscado auxílio? Em quem você tem buscado as tuas decisões? É isso que eu quero que você reflita nessa noite. É isso que eu quero que você pense nessa noite. A decisão, amados, está nas tuas mãos. Você pode continuar buscando nas tuas forças, ou você pode buscar nas forças do Senhor. Você pode continuar omitindo de Deus, porque todos nós erramos. Se eu perguntar para a pastora erra? Todos nós erramos. Todos nós temos o que pedir desculpa. Todos nós temos o que pedir perdão para Deus. Então não esconda os teus erros. Fala para o Senhor: eu me arrependo, eu não quero mais viver isso. Eu me arrependo, eu não quero mais viver dessa forma. Amados, ser sábio é uma das melhores coisas que a gente pode ser na nossa vida. Porque quando nós temos sabedoria, nós vamos ir bem em todas as outras coisas. O rei Salomão foi um dos homens mais sábios que já existiu. Um homem que sabia como reinar, um homem que sabia cuidar do seu povo. Então, amados, quem que nós vamos querer ser? Nós vamos querer ser alguém sábio, alguém que tem uma vida voltada para Deus, alguém que busca resposta em Deus, alguém que busca pela verdade em Deus. Ou nós vamos querer continuar buscando pelas nossas forças, e muitas vezes buscar da forma errada nas nossas forças. A decisão cabe a você nessa noite. Que nós não tenhamos a atitude daquela mulher, de jogar os nossos erros nos outros. Que a gente tenha coragem de assumir os nossos erros, por mais que muitas vezes seja humilhante. Eu tenho certeza que eu muitas vezes já fiz isso, e com certeza você, de se humilhar perante o Senhor e reconhecer os seus erros. E amados, por mais que isso seja difícil, quando você sai dali, você se sente tão aliviado. Quando você sente a mão de Deus vindo sobre a tua vida, quando você sente o perdão entrando no seu coração, viva essa sensação. Viva essa sensação. Porque nós não podemos viver uma vida inteira no erro, porque no final isso vai ser julgado. Então, amados, pense bem no que você vai fazer. Convido você a se colocar de pé neste momento. Eu convido você a fechar os teus olhos, mas não ora ainda. Eu quero que você, neste momento, apenas olhe para dentro do teu coração. Apenas examine a tua mente, apenas examine as tuas atitudes. Se o Senhor perguntasse para você nessa noite, como é que está o teu coração? Como é que está a tua mente? O que o Senhor encontraria dentro do teu coração? Como nós falamos, não tem como esconder dele. Tudo aquilo que está oculto vai vir à tona. Então, examine o teu coração nessa noite. Começa a ver o que você precisa. Talvez você precisa pedir perdão para Deus.
Talvez você precise agora renunciar a você mesmo e pedir para que Deus tome conta do teu coração, pedir que seja a tua força, pedir para que Deus seja as tuas decisões. Oh Jesus, chegamos, Pai, na tua presença, Deus, nessa noite. Nós abrimos, Pai, o nosso coração neste momento, e nós reconhecemos, Pai, que nós precisamos de Ti. Nós reconhecemos, Pai, os nossos erros nesse momento. Nós sabemos, Pai, que somos falhos. Nós sabemos, Pai, que muitas vezes nós saímos da Tua presença, que muitas vezes nós saímos e vamos para longe do Teu amor, Pai. Mas nós não queremos, Pai, continuar desta forma. Por isso, Pai, nós clamamos agora, Senhor, pela Tua presença. Vai tocando, Deus, nesses corações que aqui está, Pai. Vai visitando, vai limpando, Senhor. Vai purificando o coração dos Seus filhos. Oh, Espírito Santo de Deus, vai abraçando cada um agora, Senhor. Vai dando discernimento, Senhor. Vai limpando, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, Pai. Nós queremos, Pai, entregar, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos. Nós queremos, Pai, parar de agir pelas nossas forças. Nós queremos, Pai, parar de tomar as nossas decisões sozinhos, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nossas vidas, e nós queremos viver o melhor, Pai. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, vai visitando, Pai, cada um dos Teus filhos nessa noite. Toca, Senhor, enche, Pai, os Teus filhos até transbordar, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, Pai, todo o trauma, Senhor, toda a dor que está oculta, Pai, eu te peço agora, Pai, começa a limpar agora, Senhor, e não deixa, Pai, os Teus filhos viverem, Pai, na dor, viverem, Pai, na mágoa, Pai, porque nós sabemos que a vida que o Senhor tem para nós é muito melhor, Pai, é muito maior daquilo que nós podemos imaginar. Então, Pai, eu te peço, vem, Senhor, nos limpar, vem nos purificar, porque nós queremos viver uma vida, Senhor, conforme a Tua palavra, Senhor, uma vida conforme, Pai, a Tua espada diz que nós devemos ser, Senhor. Por isso eu entrego, Pai, este culto nas Tuas mãos, Deus. Eu entrego a vida de cada um dos Teus filhos, e eu te peço, Pai, purifica, limpa, Senhor, e muda, Pai, os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém.